Dando uma retomada então do que a gente parou na última aula a gente começou a falar sobre o Data Warehouse. A gente fez todo um apanhado, todo um histórico de sistemas de apoio à decisão, os SADs, como é que eles evoluíram desde os anos 60, as soluções que foram surgindo para que a gente tivesse ferramentas analíticas, ferramentas para tomada de decisão gerencial, da parte de dentro da empresa e não para fora do negócio. E aí eu quero retomar da parte do que é um Data Warehouse, mas passando rapidamente, porque isso a gente já abordou bem em aula, mas só para você se lembrar da definição do William Aymon, do chamado pai do Data Warehousing, né, que são aquelas 4 características que são essenciais que vocês precisam se lembrar com relação ao Data Warehouse. O Data Warehouse é um conjunto de dados que ele é orientado a assunto, ele é integrado, ele é variante no tempo e ele é não volátil. Orientado a assunto, integrado, variante no tempo e não volátil, tudo isso é esse conjunto de dados, essa base de dados que vai servir para apoiar a tomada de decisão por parte dos stakeholders do negócio. O que significa ser orientado a assunto? A gente viu que ser orientado a assunto, então ao contrário do banco de dados operacional, de um SGBD tradicional, toda a nossa modelagem das tabelas não vai ser orientada à aplicação, às necessidades da aplicação. Eu não vou ter, por exemplo, a necessidade de me preocupar com relação a ou produtos, ou clientes, ou estoque. Agora a minha base de dados diz respeito àquilo que eu quero analisar, aquilo que eu modelei e que o tomador de decisão quer analisar. Por exemplo, vendas. Eu quero acompanhar como é que estão indo as minhas vendas, o meu assunto, todo o meu data warehouse vai ser orientado a esse assunto em específico. Vendas, meu histórico de vendas. Não mais orientado à aplicação, mas agora orientado àquilo que é útil para o processo de tomada de decisão. O Data Warehouse ele é integrado, e aí aqui a gente viu aquele exemplo, que embora seja um exemplo simples, ele consegue passar bem a ideia do que significa a integração de dados de diferentes fontes e o processo de ETL, o processo de transição, transformação e carga no Data Warehouse. Então a gente imaginou um cenário em que a nossa empresa vende produtos em diferentes países, e que no Reino Unido esses produtos têm uma informação de peso que está em libras, no Brasil em quilos e nos Estados Unidos em ounces, né, em onças. Então basicamente o que a gente viu é que quando essa informação for coletada, extraída, ela vai ter que ser transformada e a gente vai ter que ter algum tipo de conversão, algum tipo de padronização, por exemplo, para que o peso vá para gramas, para que no nosso Data Warehouse as informações que a gente tem a respeito do peso do produto que não tem informações discrepantes, com valores de unidades que a gente não sabe o que é, a gente primeiro precisa integrar isso. Daí a característica de integração do Data Warehouse. Para isso a gente vai precisar de técnicas de limpeza e integração de dados, a parte que a gente chama de ETL, né? Extraction Transformation, antes de loading, né? Antes de carregar no Data Warehouse. Como é que eu extraio os dados, como é que eu transformo, converto, integro, para ir carregar no Data Warehouse. Todo Data Warehouse ele é variante no tempo, o que significa que de maneira implícita, mas geralmente explícita, a gente está levando em conta o componente temporal. Então, por exemplo, enquanto que no meu banco de dados operacional, aquele que está rodando a minha aplicação, eu vou manter sempre atualizado os valores dos preços dos meus produtos, é sempre aquilo que tem de mais atualizado nos últimos anos. No Data Warehouse não, no Data Warehouse eu quero manter o histórico, dos valores de venda ao longo do tempo, então ao longo dos meses de 2019, dos meses de 2020, dos meses anteriores, 2018, 2017, para que eu consiga entender as minhas vendas, a minha quantidade de vendas com relação aos valores originais, né? Aquilo que eu realmente tinha, para que eu entenda, que eu consiga entender o passado, o que realmente aconteceu no passado e se está aumentando realmente a minha produtividade, a minha lucratividade com as minhas vendas. E finalmente a característica do Data Warehouse de ele ser não volátil, e aqui a gente falou bastante desse assunto na aula passada. A gente falou que em teoria então, enquanto que no banco de dados operacional ele é volátil no sentido que além de insert eu tenho que poder permitir updates e deletes, o Data Warehouse ele é em teoria não volátil, além da carga, a carga inicial e as cargas recorrentes que eu vou fazer de informações no Data Warehouse para manter os dados históricos. Aí eu tenho uma única opção, é a opção de consulta. Então eu não tenho permissão de modificação, né?
de write depois que a informação já está posta no data house. Eu tenho só a opção read-only, digamos assim. E isso tudo, claro, no aspecto teórico. Fazendo com que o data house, em teoria, também dispense de qualquer necessidade de controle de transações e concorrência, já que eu não tenho risco de ter alguém atualizando a informação e modificando ao mesmo tempo, já que eu não tenho as operações de update e delete. Eu não preciso de mecanismos de recuperação de dados porque eu não tenho o risco de estar apagando os dados do data house, já que eles devem ser persistidos e ali ficarem por um grande por um grande espaço de tempo. A gente viu os elementos que caracterizam, né, esse sistema de apoio à decisão, com esse esquemático mais antigo. A gente fez também todo um cruzamento das diferenças do data house com o banco operacional, aquele que vocês estão acostumados a modelar, com relação às duas principais tarefas que cada um deles executa. O banco operacional tendo como sua principal tarefa o OLTP, Online Transaction Processing, principalmente transações, né? Principal tarefa no banco operacional, enquanto que o Data House faz o LAP, Analytical Processing, processamento analítico. Aqui, de novo, lembre-se que online a gente não quer dizer com relação à internet. Online aqui significa de maneira praticamente em tempo real. Então, a gente cruzou essas duas funcionalidades, a gente viu com relação a diferentes dimensões de análise dessas duas tarefas. Então, qual é a função de cada uma delas, o que isso diz respeito com relação ao projeto de banco de dados, com relação aos dados, o que muda, acesso, número de usuários, número de registros que são acessados, o padrão de uso e assim por diante. E a gente foi fazendo essa caracterização então, do banco que faz o LTP e do banco que faz o LAP, diferenciando então esses dois tipos de banco. E por fim a gente fechou a parte do que é Data Warehouse falando de vantagens, toda a parte do alto retorno do investimento, da vantagem competitiva, de momento que eu entendo os meus dados, tudo que eu consigo fazer com os meus dados. E a gente viu também problemas, as desvantagens, né? A alta complexidade, a demanda de homogeneização e integração dos dados, a parte de ETL, a parte principalmente de manutenção e de recursos computacionais que eu preciso ter, e da duração de um projeto de Data Warehouse, né? que em teoria tem duração ilimitada. A gente terminou falando um pouco dos atores, dos elementos envolvidos, né? Da parte da coleta dos dados das múltiplas fontes, então da parte do ETL, a parte do warehousing em si, dos metadados que acompanham e depois a parte que interessa para o stakeholder, que é fazer queries, análises. E também a gente fez o gancho de como a segunda parte da disciplina se encaixa nesse momento, né? De como todo o ferramental de mineração de dados entra aqui por cima, né? Uma vez que eu tenho os dados consolidados, limpos e organizados, eu consigo fazer toda a parte de data mining sobre eles, que vai ser a segunda parte da disciplina. Então a parte de análise básica, a parte que a gente chama de analytics, é entender o passado retratado pelo meu histórico, e a minha parte de data mining vai ser fazer, com base no passado, fazer predições para o futuro. E aí a gente começou na aula passada a falar sobre como é que a gente modela, então em termos de modelagem de banco, como é que é a modelagem de um ambiente de warehousing, um ambiente de analytics. E aí eu comecei a mostrar para vocês um exemplo muito simples, um exemplo clássico que a gente vai ver em tudo que é livro, que é o exemplo que eu tenho um data warehouse para vendas, né? Vendas de produtos que eu tenho na minha organização. Então, se o meu data house, se o que me interessa é analisar as vendas ao longo do tempo, certamente eu vou ter uma tabela de vendas. Essa tabela vocês podem imaginar de novo sob a abstração do banco relacional, ainda que não precise ser hoje em dia um banco relacional. Se eu estou interessado em vendas, os elementos principais dessa tabela vão ser aquelas medidas quantitativas, aqueles números, aqueles valores que me traduzem quão bem estão indo as minhas vendas. Então aqui eu dei dois exemplos, né? A gente pode estar falando então em termos de número de unidades vendidas, número de unidades de produtos que eu vendo e o que isso se traduz em lucratividade, em termos de reais vendidos. E aí a gente começou a discutir que nessa tabela de vendas, além
desses números, desses valores quantitativos, que é o que o stakeholder vai querer ver, a gente vai ver esses valores numa determinada granularidade. E essa tabela de vendas tem que me permitir que eu consiga ver isso na granularidade, no nível de detalhe máximo possível que me interessa na minha análise. Então a gente deu o exemplo que essa tabela também ela vai ter várias chaves estrangeiras, que são chaves estrangeiras que estão ligadas, obviamente, a chaves primárias de outras tabelas. Tabelas em que eu consigo então detalhar o grão dessas duas informações, as unidades vendidas e os reais vendidos. Unidades vendidas de quem? De produtos. Então eu tenho que ter um ID para uma tabela produto, e nessa minha tabela de produto eu vou ter um nível de detalhamento que eu quiser, que for importante para o meu produto. Desde lá, de repente, no nível de detalhamento do nome do produto, é um MacBook Air de 13 polegadas, eu posso ter informação do tipo do produto, é o MacBook Air de 13 polegadas, que é o nome, é do tipo notebook. E a indústria, né? É a indústria de eletrônicos, ou de computadores. Que mais que eu vou querer analisar? Se o stakeholder quer saber unidades vendidas de determinado produto, de repente ele quer saber também quem forneceu o produto, para saber quantas unidades eu vendi por produto, mas também por fornecedor. Então eu quero saber, por exemplo, então eu vou ter um ID de fornecedor aqui, uma chave estrangeira que me liga com uma chave primária da tabela de fornecedor, que vai me dizer, por exemplo, o nome do fornecedor, fornecedor A, que ele é, e o tipo do fornecedor, é o fornecedor de eletrônicos. O fornecedor A, que é o fornecedor de eletrônicos, está me fornecendo produtos, notebooks, por exemplo, MacBook Air 13 da Apple, e eu vendi tantas unidades então desse tipo de produto. Além disso, essa tabela de vendas certamente vai ter mais informações que vão me permitir detalhar ainda mais essas vendas. Por exemplo, local, então qual foi a filial das minhas lojas que vendeu, que realizou a venda, né? Essa filial, ela tem um ID aqui, que está com um ID local, e eu estou caracterizando isso como local. Essa filial fica em uma determinada rua, que fica numa determinada cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de um país. Com isso eu consigo caracterizar quanto que eu vendi por produto, fornecedor e por filial. E aí a gente não pode esquecer que todo data house ele é variante do tempo. Então eu sempre vou ter uma chave estrangeira, uma tabela de tempo. E essa tabela de tempo ela vai ser uma tabela padrão nos softwares de warehousing de analytics, eles já vão nos fornecer isso, mas que me permite ver o dia, aqui dia eu estou falando da data completa, o mês, aqui mês eu estou falando do mês e um ano, aqui trimestre, eu estou falando de um trimestre e um ano, e aqui ano, o ano correspondente. Então eu consigo saber quanto que eu vendi por produto, por fornecedor, por filial em um determinado instante de tempo. Então notem que se eu for, que o nível de maior detalhe dessa minha tabela de vendas, que eu consigo ver as minhas vendas em termos de unidades vendidas e reais vendidas, é no nível de data. Então, por exemplo, no dia 18 de março de 20, eu vendi um MacBook, então Mac Air 13 polegadas, eu vendi um determinado número de Mac Air 13 polegadas do meu fornecedor A, na minha filial do Iguatemi em Porto Alegre. Minha filial do Iguatemi ficando na João Vale, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Então é esse nível de detalhamento que eu consigo ter com essa minha tabela principal. Essa tabela principal a gente chama de tabela fato. E os fatos são as entradas dessa tabela. Então nota que cada linha dessa tabela me diz o número de unidades vendidas e o número de reais vendidos consequentemente de um determinado produto vendido por um fornecedor em uma filial em um instante de tempo. Esses são os meus fatos. Os meus fatos são caracterizados, e o principal da tabela fatos são as medidas, que é aquilo de quantitativo, numérico, e que tem que ser coisas que eu possa somar ou agregar, que são as minhas medidas. Eu tenho as minhas medidas e o resto tudo são chaves estrangeiras. Chaves estrangeiras, então, para as tabelas que eu chamo de dimensões. As dimensões são os pontos de vista que eu vou conseguir enxergar as medidas. Sobre quais pontos de vista eu consigo enxergar as unidades vendidas e reais vendidos. Posso enxergar por produto, posso enxergar por produto e por instante de tempo, por produto por data, posso enxergar por produto por fornecedor, posso enxergar só por filial e assim por diante.
A gente viu que existem vários esquemas diferentes da gente fazer essa modelagem, e essa modelagem que eu acabei de mostrar para vocês é o que a gente chama do esquema estrela. E é o esquema estrela porque é como se eu tivesse a estrela no centro da galáxia, né? Ou do sistema em volta dessa estrela, no sistema solar, por exemplo. E aí as dimensões funcionam como os planetas que orbitam ao redor dessa estrela, por isso o esquema estrela. A gente viu também que um outro esquema possível de modelagem é o que a gente chama do esquema floco de neve, snowflake. E no snowflake a gente fez toda uma discussão de qual é a vantagem então de eu pegar uma dimensão e fatorar ela ou normalizar ela, que é o termo que vocês estão acostumados, normalização em banco de dados relacionais. Aqui notem que nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente está normalizando, então a gente está quebrando, por exemplo, a cidade num ID cidade e ligando a uma outra tabela que tem as informações da cidade. Aí a gente fez toda uma discussão de que ao fazer isso, ao quebrar numa outra tabela, o que a gente está fazendo na verdade aqui é ganhando espaço. A gente ganha espaço porque em vez de repetir a informação de cidade, estado e país toda hora para todas as filiais, para cada uma das filiais, a gente só vai precisar guardar, na verdade, aqui um número, que é o ID da cidade correspondente, cada uma das filiais, e cada cidade só vai aparecer então uma única vez na tabela de cidade. Então o que nós estamos fazendo é economizando espaço. Nós estamos economizando memória. Aqui a gente economiza, então com o Snowflake a gente economiza memória. O que a gente perde com o Snowflake? A gente perde em termos de tempo de processamento. Então notem por que tempo de processamento, porque em teoria aqui eu vou ter que fazer um momento um join para cá e um join aqui. E a gente sabe que o custo em banco de dados em consultas se dá quando a gente começa a fazer vários joins, inner joins e assim por diante. Então pensando que teoricamente cada join eu tenho um aumento de custo, o Snowflake ele ganha em memória, mas ele perde em tempo de processamento. Isso eu estou comparando com o floco de neve. O floco de neve, então, ele ganha em tempo de processamento, ele é otimizado para tempo de processamento, ao contrário do Snowflake, mas ele perde em termos de memória, ele ocupa muito mais espaço em memória. Então, o trade-off memória e tempo de processamento é esse. E isso a gente viu que isso é sempre cobrado em prova, né? Então, vocês têm que entender isso direitinho. E aí a gente viu que o terceiro possível modelagem, uma terceira possível modelagem é o que a gente chama de constelação de fatos, ou esquema galáxia, que seria o caso de eu ter mais de um assunto no meu data warehouse. Eu não estou interessado só em vendas, mas também em transportes, onde a medida de transporte seriam quantidade de unidades transportadas, ou reais, aqui está vendidos, mas reais vendidos barra transportados. De repente eu vou ter uma outra tabela fato, então notem que essa tabela transporte aqui é uma tabela fato. E eu vou conseguir fazer algum reaproveitamento de dimensões. Então eu reaproveito a mesma tabela de tempo, eu estou reaproveitando a minha tabela de produtos, eu estou reaproveitando a minha tabela de locais, e olha aqui que interessante, eu tenho duas chaves estrangeiras para local, uma para me caracterizar de onde saiu o produto, e a outra para me caracterizar para onde ele foi transportado. Então eu estou utilizando o local aqui para essa tabela aqui enquanto caracterização de filiais, e para essa tabela aqui como caracterização, por exemplo, de um warehouse, da onde que é o movimento de um warehouse ou de um depósito para outro, ou de uma loja para outra. E aí eu tenho eventualmente alguma dimensão única dessa minha tabela que eu estou aproveitando nova, por exemplo a transportadora, que só faz sentido eu analisar sob o ponto de vista da ótica, sob o assunto de transportes, de unidades transportadas. Então notem que isso é uma constelação de fatos, então um esquema galáxia, então eu tenho mais de uma eu teria mais de uma estrela central aqui, não só vendas, mas eu tenho também transportes, por isso uma constelação de fatos. E aí a parte que a gente terminou e a parte que a gente vai voltar a discutir aqui é a questão da gente enxergar toda essa abstração do data warehouse na ótica ou da perspectiva da abstração de cubos. Então a gente diz que um data warehouse ele é baseado em um modelo de dados multidimensional, que foi esse que eu apresentei para vocês, mas onde essas tabelas fato, né, na verdade elas são vistas na forma de um cubo mágico, é a metáfora que a gente gosta, que o pessoal dessa área gosta de usar. Então eu tenho o cubo de dados vendas lá, quando eu tenho só a minha tabela fato de vendas, que permite que os meus dados então sejam vistos e modelados por múltiplas dimensões. As dimensões como produto, tempo e assim por diante.
Na literatura de Data House, a gente vai ver que um cubo n-dimensional, um cubo que tem n dimensões, ele é chamado de um cuboide. E esses cuboides, existe na verdade uma hierarquia ou uma estrutura de dados que vocês podem imaginar, uma topologia que a gente chama em lógica de reticulado de cuboides. Basicamente esse reticulado de cuboides ele engloba o que a gente chama do cuboide topo, o cuboide raiz, que é o cuboide zero dimensional. Então seria, eu tenho a informação das vendas sob a ótica de nenhuma dimensão. Então, quantas unidades que eu vendi, independente de produto, local, fornecedor ou tempo? Quantas unidades eu vendi no total? De todos os produtos, em todos os instantes de tempo, por todos os fornecedores, em todos os locais. É isso que a gente chama do cuboide raiz, ou cuboide zero dimensional. É zero dimensional porque eu estou abstraindo todas as dimensões. É o meu total de vendas. E aí eu posso começar agregando as dimensões, uma dimensão por vez, e todas as combinações de dimensões, formando outros cuboides. E o cuboide, que é formado por todas as minhas n dimensões, todas aqui nesse caso as minhas 4 dimensões, no caso só desse esquema de vendas, é o que eu chamo do meu cuboide base. Então, o meu cuboide base é aquele que está no nível mais detalhado. E todo esse reticulado formado por esse conjunto de cuboides forma o que a gente chama então do cubo de dados. Então, quando eu falo reticulado, eu estou falando de uma estrutura algébrica teórica, que é essa daqui. Notem que eu tenho o meu cuboide raiz, ou meu cuboide topo, que é esse daqui, que a gente chama pelo nome de todos. Né? Então, significa que eu estou analisando as minhas medidas, número de vendas, número de produtos vendidos, né? Então, unidades vendidas, reais vendidos, com relação a todas as dimensões, sem eu detalhar, sem eu entrar em nível de detalhe de nenhuma dimensão. Mas eu posso olhar essas mesmas duas medidas, unidades vendidas ou reais vendidos, sob a ótica do tempo. Então, em um determinado dia, quanto que eu vendi? Quantas unidades que eu vendi? Ou eu posso detalhar só com relação à dimensão produto. Quanto que eu vendi dos MacBook Air 13 polegadas? Eu posso fazer análise só por local. Quanto é que a minha filial do Shopping Guatemi vendeu? Independente do produto, independente da data, independente do fornecedor. Ou eu posso fazer uma análise só por fornecedor. Quanto é que o meu fornecedor B, que fornece um determinado conjunto de produtos, vendeu? Independente de em qual filial que eu vendi, ou de qual produto, ou em qual estante de tempo. Esses são os meus cuboides unidimensionais. Eu vou ter também os cuboides bidimensionais, ou os cuboides 2D, que são aqueles, então, quanto que eu vendi de um determinado produto em um instante de tempo? Então, são as combinações par a par das minhas 4 dimensões. Então, eu tenho tempo produto, tempo local, tempo fornecedor, produto local, produto fornecedor e local fornecedor. Aí eu vou ter meus cuboides tridimensionais, ou meus cuboides 3D, que é agregar as 4 dimensões 3 a 3. Então, eu vou fazer a análise das medidas por tempo e produto local. Então, quanto que eu vendi de um determinado produto em um determinado instante de tempo em uma filial, em uma das minhas filiais. Tempo produto fornecedor, tempo local fornecedor e produto local fornecedor. E, finalmente, eu tenho o meu cuboide 4D, ou meu cuboide base, que eu consigo entrar no nível máximo de detalhe usando todas as minhas dimensões. Quantas unidades vendidas de um determinado produto fornecido por um fornecedor, quantas foram vendidas em uma das minhas filiais em um determinado instante de tempo. E aí a abstração é com o cubo mágico. Então vamos imaginar que a gente tem as nossas vendas e claro, o cubo mágico a gente consegue ver no máximo em 3 dimensões, não é o caso do Data House, que ele pode ter 4, 5, 6, 7, 10 dimensões, não interessa. Mas para fazer a analogia então com o cubo mágico, vamos ver em 3 dimensões. Vamos imaginar que a gente está analisando a quantidade de vendas, de acordo com a ótica de produto, tempo e local. E aí nota que dentro de produto, dentro de tempo, dentro de local, eu ainda tenho a granularidade correta. Dentro de produto, eu estou analisando por tipo de produto e não pelo nome do produto. Então eu estou num grão um pouquinho mais abstrato do que o grão totalmente detalhado, que seria o nome do produto. Estou analisando, sei lá, 3 tipos de produtos. São os produtos que a minha loja vende, por exemplo. Então, televisão, computador, PC, né, e celular. Tempo eu estou no nível de detalhamento trimestre, que é menos detalhado do que o nível mensal, ou menos detalhado que o nível por dia. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de um determinado ano.
E no nível de local, em termos da minha filial, eu estou vendo por país. Então não estou vendo nem pela rua, nem pelo número, nem pela cidade, nem pelo estado, eu estou vendo no nível de país, supondo que eu tenho loja então no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Então o que vocês podem imaginar nesse cubo, então notem que esse meu cubo mágico aqui é formado por esses subcubos. E são subcubos porque eu tenho justamente 3 dimensões, por isso que cada subcubo que forma o meu cubo mágico ele é tridimensional. Note que dentro de cada um desses subcubos, a abstração, vocês têm que imaginar, então, dentro de um subcubo como esse, ou um branquinho, ou esse verdinho, e assim por diante, o que tem ali dentro são o valor das medidas, ou então o valor de uma medida, vamos pensar, número de unidades vendidas. Então a primeira coisa que vocês têm que perceber é que aqui em branco, a gente vai ter, nesses subcubos brancos aqui, que estão bloqueados da vista, a gente vai ter o nosso cuboide 3D produto tempo local. Então aqui a gente tem, se eu só tenho 3 dimensões, eu tenho um nível mais detalhado de cuboide, meu cuboide base. Então notem que aqui, esse subcubo branco aqui, eu tenho, por exemplo, a minha medida de unidades vendidas de celular no primeiro trimestre vendidas no Brasil, já que o Brasil é essa parte de cima. Então a primeira pergunta que eu sempre faço nessa parte, a parte que vocês iriam interagir, mas que eu quero que vocês pensem agora, é quantos desses subcubos branquinhos eu tenho em todo o meu cubo mágico. Então de cara vocês vão ver que visíveis eu só tenho 12, que são 3, 6, 9, 12, que são esses 12 que estão aparecendo. Mas na prática, esses caras são mais de 12, certo? Então, por que são mais de 12? Porque eles ainda estão rolando para baixo. Então eu tenho que multiplicar 3, porque eu tenho 3 tipos de produtos, por 4, aí eu tenho 12, e justamente esses que estão aparecendo aqui é essa multiplicação de 3 por 4, imaginando só o Brasil. E aí depois eu tenho que multiplicar ainda pelo número de países. Então 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Então eu tenho os 12 aqui de cima, depois eu tenho mais 12 embaixo para o Canadá, 24, mais 12 embaixo para os Estados Unidos, 36. Então são 36 subcubinhos que formam o meu cuboide 3D, produto tempo local. O meu cuboide 2D tempo local são esses laranjinhas ou mais fraquinhos que vocês estão vendo aqui. Então eu tenho tempo local. Notem que eu estou abstraindo no meu cuboide 2D o produto. Então é como se eu estivesse pegando toda essa parte de profundidade do cubo e achatando. E quando eu achato, quando eu abstraio, quando eu passo para um nível de agregação que não inclui uma das dimensões, o que eu estou fazendo na prática é somar. Então, por exemplo, aqui, nesse subcubo aqui, eu tenho quais informações? Eu tenho as informações de quanto que eu vendi no segundo trimestre no Brasil. Então, isso está sendo somado. Então, essa informação está sendo somada basicamente desses 3 subcubos aqui: televisão, PC e celular. Eu somei essas vendas e o resultado deu esse. No momento que eu somo, eu consigo abstrair. É como se o nível de granularidade de produto saiu de tipo e foi para todos. Assim como nesse subcuboide aqui, o que eu vou ter é o quanto que eu vendi no terceiro trimestre nos Estados Unidos. Então também fiz a soma para TV, PC e celular. Vocês vão notar que em verde claro eu tenho outro cuboide 2D, que é o meu cuboide produto local. Então todos esses caras aqui, esses 9 caras. Então aqui quantos que eu tinha? Aqui eu tinha exatamente 12. Tem um total de 12. Por que 12? Porque são 4 instantes de tempo, com 3 locais, 3 vezes 4, 12. São esses 12 caras aqui. Agora no cuboide 2D produto local, o que eu vou ter? Então eu só tenho produto local, então eu tenho 3 locais, e eu tenho 3 produtos, então eu tenho 9. Então aqui os 9, 3, 6, 9. São esses 9 subcubos verde claro.
onde nesse subcubo aqui, por exemplo, eu tenho quanto que eu vendi de PC no Canadá, independente do tempo. Então o que eu vou fazer, PC Canadá independente do tempo, é pegar todos os subcubinhos brancos que estão aqui escondidos atrás nessa mesma linha, somar nos 4 trimestres e eu vou ter o total, então, para o Canadá de PC. Note que aqui em cinza escuro eu tenho um cuboide 1D local. Então aqui eu achatei, então, enquanto aqui eu achatei a profundidade, aqui nesses verdinhos eu achatei a largura, nesse cuboide 1D local eu achatei os dois. Eu achatei na profundidade e na largura. Então eu só fiquei com o local, só fiquei com a altura. Eu só tenho altura, então eu só tenho 3 subcubos, porque 3, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Então o total de vendas no Brasil, total de vendas no Canadá, total de vendas nos Estados Unidos, independente do período de tempo, independente do produto. E aqui eu tenho o cuboide 1D, produto. Então aqui eu achatei a altura, que é o local, e eu achatei largura, que é o tempo. Fiquei só com profundidade, que é o produto. Então total de vendidos de TV, PC e celular. Aqui eu tenho o cuboide 1D, tempo. Total vendido no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Achatei a altura, que é local, e achatei profundidade, que é o produto. Fiquei só com o tempo, que é a largura. Finalmente eu tenho meu cuboide raiz, meu cuboide 0D, que me tem meu total de vendas. Total. Então somo em tudo. Somo no tempo, somo nos locais, somo nos produtos. Vou ter o meu total vendido no meu cuboide 0D. A pergunta que eu sempre faço aqui, vamos apagar tudo que está riscado. Deveria conseguir apagar tudo que está riscado. Muito bem. É onde está o cuboide 2D produto tempo. Então sempre deixo isso como pergunta. E aí, se vocês quiserem pensar um pouco, pausem o vídeo. Mas quando despausarem, a resposta simples que o cuboide 2D produto tempo, que a gente não mostra, ele está aqui atrás dessa fileira aqui, escondido, eu tenho o cuboide 2D produto tempo. O cuboide 2D produto tempo ele tem exatamente 3 produtos vezes 4 tempos, são 12. Então esses mesmos 12 carinhas brancos aqui, eu tenho uma única fileira lá embaixo, de 12 subcubos, que estão escondidos aqui atrás dessas 2 fileiras, me mostrando então o cuboide 2D produto tempo. Se a gente conseguisse girar, a gente ia ver então no painel. Então deem uma pensada e vejam se vocês também enxergam isso. Qualquer coisa a gente tira dúvidas depois. E aí o aspecto crucial na modelagem do Data Warehouse, um dos aspectos cruciais, é definir hierarquias de conceitos para as dimensões. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui as minhas 3 dimensões, produto, local e tempo. É interessante que eu consiga analisar as minhas medidas, que estão na Fato, sob diferentes granularidades em termos das dimensões. Não só quais dimensões que eu estou usando para analisar, mas que eu consiga ter detalhamentos diferentes em cada uma das dimensões. Então, com relação ao produto, eu posso ter um nível máximo de detalhamento do produto, que é o produto em si, o nome dele, né? O nome específico do produto. Mas notem que cada produto é de um único tipo. Então isso aqui faz uma relação hierárquica. Cada produto é de um único tipo, então cada filho só tem um pai, mas um pai, que é um tipo de produto, pode ter múltiplos filhos. Definindo isso como uma relação hierárquica. Então o que significa é o seguinte, se eu estou vendo quanto que eu vendi por produto, para eu ver, se eu quiser depois enxergar por tipo, se essa relação for hierárquica, ou seja, se cada produto for realmente filho de um único tipo, se cada produto é de um único tipo, e tem que ser para ser uma relação hierárquica, aí eu consigo somar todos os produtos do mesmo tipo para ter o total vendido por tipo. Então basta uma função de agregação no SQL básico no Data Warehouse e isso está resolvido. É por isso que é interessante que eu tenha hierarquias de conceitos, que meus atributos nas minhas tabelas de dimensão sejam hierarquizáveis. Cada produto é de um único tipo, cada tipo de produto pertence a uma única indústria. Então eu consigo fazer uma agregação desde um nível mais abstrato, mais genérico, quanto que eu estou vendendo por indústria,
Posso detalhar mais quanto que eu estou vendendo por tipo e posso ir para o nível máximo de detalhe, quanto que eu estou vendendo a nível de produto. A mesma coisa se vocês pararem para pensar em local e tempo. Local a gente tinha uma filial e cada filial está em uma única cidade, cada cidade está em um único país, cada país está num único continente. Um continente engloba vários países, cada país engloba várias cidades e cada cidade pode ter várias filiais. Fazendo disso, então, uma relação hierárquica perfeita de filhos com pais, pais e filhos. A mesma coisa o tempo. Cada data, cada dia, e note que aqui o dia tem que ser a data completa, dia, mês, ano. Cada dia, mês, ano está num único, pertence a um único mês, ano. Aqui a minha data, o meu dia é a data completa. Desafiador escrever com mouse, comprar uma caneta numa mesa dessas inteligentes. Então aqui é a data completa, aqui onde eu falo mês, o que eu quero dizer é mês, ano. É um mês de um ano em particular. Quando eu falo trimestre, eu também me refiro a um trimestre de um ano. Então cada dia numa data completa, está dentro de um único mês, mês-ano. Cada mês-ano, uma data completa, está dentro de um único trimestre no ano, e cada trimestre num ano pertence a um único ano. Um ano tem, a gente sabe, 4 trimestres. Os trimestres, então, englobam os meses, e os meses englobam os dias. E aqui eu estou só mostrando para vocês um exemplo, definindo a hierarquia de conceitos da dimensão local, onde eu tenho filial, cidade, país, continente todos. Então, por exemplo, eu tenho minha filial na Rua 1, a Rua 1 fica em Vancouver, Vancouver fica no Canadá, Canadá fica na América do Norte. Tem coisas parecidas, então, para as filiais em Frankfurt, que é na Alemanha, que é na Europa. E notem que sempre o ponto mais alto da hierarquia, mais abstrato, é o que a gente chama de todos, que significa o nível hierárquico todo, significa que eu estou abstraindo totalmente a dimensão local. Então, eu estou somando tudo que eu vendi, independentemente da minha filial, independentemente do local, por isso que eu estou chegando no nível todos. Significaria desaparecer com a dimensão local e o que na prática eu estou agregando informação. Então, quando eu subo na hierarquia, eu estou agregando informação e estou somando. Quando eu desço na hierarquia, eu estou especializando a informação. Então, aquele valor que era grande, ele começa a cair porque ele começa a ficar super especializado em cada uma dos nós na sub-hierarquia. E aí, só para que você saiba, existe uma fórmula bem definida para a gente definir quantos cuboides formam um cubo de n dimensões. Então, imaginem que um cubo de n dimensões é dado por essa fórmula. Então, isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é um π, né? Isso aqui é um produtório. Então é o equivalente ao somatório, mas em que cada elemento do laço eu não somo, eu multiplico. LI é o número de dimensões que eu tenho, o número de níveis hierárquicos que eu tenho na iésima dimensão. Então vamos ver como é que fica essa fórmula. N aqui é 4, esse N aqui que é o número total de dimensões. Tempo, produto, local, fornecedor, por isso 4. Então são 4 elementos que vão ter nesse produtório. O primeiro elemento, o L1, então quando o I é 1, vale 4, porque na dimensão tempo eu tenho 4 níveis hierárquicos, dia, mês, trimestre e ano. Meu L2 vale 2, porque eu tenho 2 níveis hierárquicos na minha dimensão fornecedor. Na minha dimensão produto eu tenho 3 níveis hierárquicos, por isso que é L3, L3. Na minha dimensão local eu tenho 4 níveis hierárquicos, rua, cidade, estado, país. Dessa forma, se a gente for expandir então o produtório, L1 mais 1 vezes L2 mais 1 vezes L3 mais 1 vezes L4 mais 1, um produtório que vai de 1 a 4, eu tenho esses 4 elementos, a gente substitui o L1 por 4, o L2 por 2, o L3 por 3, o L4 por 4, eu tenho 4 mais 1 que é 5, vezes 3, vezes 4, vezes 5, 5 vezes 3 vezes 4 vezes 5, isso dá 300 cuboides. Então isso daqui é o jeito da gente contar de antemão, da gente saber de antemão quantos cuboides diferentes o Data Warehouse ele vai pré-computar. Então ele vai fazer todas as combinações possíveis dos cuboides e pré-computar os valores então das medidas em todas essas combinações possíveis
para que quando o stakeholder, o gerente, o leigo, que queira fazer a análise, quando ele queira saber os valores, isso já seja pré-computado. Então ele só arrasta caixinhas para fazer as consultas em alto nível dele, e o Data Warehouse já computou esses 300 cuboides aqui, já as 300 possibilidades de valores, e já mostra para ele em tempo real o que ele quer ver. E aí, caminhando para a última parte da aula, a gente tem exemplos de cubos. Então, só para que vocês vejam, né, o meu cubo pode não estar desenhadinho assim de maneira bonita. Imagine aqui uma visão da minha tabela de fato. A minha tabela de fato é uma tabela de vendas, onde eu tenho então um ID do produto, um ID de loja e a quantidade de vendas, né? Então, o jeito que isso está representado no meu cubo, né? Aqui no caso, como eu tenho duas dimensões, isso é uma tabela, uma tabelinha bonita, né? Onde eu tenho os produtos elencados aqui, as lojas elencadas aqui e as quantidades correspondentes. Significa que eu vendi então 12 unidades do produto 1 na loja 1, nenhuma unidade do produto 1 na loja 2 e 50 unidades do produto 1 na loja 3. 11 unidades do produto 2 na loja 1, 8 unidades do produto 2 na loja 2 e nenhuma unidade na loja 3. Eu posso ter também, por exemplo, a informação na tabela fato de tempo, supostamente eu vou ter um ID de data, que simplesmente representado como dia 1, dia 2, de algum mês, de algum ano, que não está sendo especificado, mas enfim. E aí eu vou montando o cubo, então para o dia 1, que eu tenho esses caras aqui, eu tenho essa fatinha em amarelo, e aquelas mesmas informações, para o dia 2 eu tenho essa fatia em azul. Então os dias aqui estão formando a profundidade do meu cubo. E aqui eu só estou mostrando para vocês o cubo estendido. Então o cubo estendido seria a agregação. Então aqui se eu fosse agregar com relação aos dias. Então se eu vou agregar com relação aos dias, qual é a quantidade de produto 1 que eu tenho na loja 1? Nada mais é do que 12 mais 44, isso dá 56. Ou quanto produto 1 que eu tenho na loja 3? É 50 mais nada, que é 50. E aí eu ainda tenho no meu cubo estendido, né? O meu cuboide por produto, 1D por produto. Então, independente não só do tempo, que foi a profundidade, mas independente também da filial, que é a minha largura, que é isso daqui. Então, eu tenho 110 vendas do primeiro produto, 19 vendas do segundo produto e 129 vendas ao total desses dois produtos. Então, aqui eu tenho meu cuboide 1D e aqui no 129 eu tenho o meu cuboide base. Meu cuboide raiz, o nível de detalhamento mais abstrato, mais agregado de todos. E aí a gente vai fechar a aula com as operações OLAP, né, que são as operações que a gente consegue fazer em cima do Data Warehouse. Então, basicamente, a gente tem, de maneira resumida, 5 operações analíticas que um stakeholder, que o gestor pode fazer em cima do cubo de dados, para ele manipular o cubo e enxergar aqueles analytics, enxergar aqueles valores de vendas lá, por exemplo, aquelas medidas, sobre determinadas granularidades e com determinado nível de informação. São eles: roll-up, drill-down, slice, dice e rotação. Vamos passar rapidinho por cada um deles. O roll-up nada mais é do que eu subir no nível de abstração. Eu tenho um nível mais detalhado com um nível menos detalhado. Então imagine aqui no meu cubo, nesse meu cubo, eu tenho informações de produtos, só selecionando os eletrônicos, eu tenho o tempo que está em trimestre, eu tenho o local que está cidades. Então notem que eu tenho, por exemplo, quantos computadores eu vendi? Eu vendi 605 computadores em Vancouver no primeiro trimestre. Os alunos às vezes confundem por que essa partezinha de cima aqui está em branco e essa daqui não. Tanto faz eu colocar o 605 aqui, o 605 aqui, todo esse cubo aqui, tridimensional, diz respeito ao valor 605 de 605 unidades vendidas. Basicamente eu posso querer fazer um roll-up dessa informação e o meu local onde eram as cidades eu elevo um nível mais agregado e isso vai para o nível de país. Então se eu for para o nível de país, onde antes eu tinha cidades e virou país, virou Canadá e Estados Unidos, eu tenho que somar os valores que eu tinha
de Canadá, que é Toronto e Vancouver, 395,605, isso dá 1.000. E aí eu tenho que somar nos Estados Unidos. Então eu tenho Nova York e Chicago, 1.560, 440, isso dá 2.000. Então nota de novo que esse 1.000 está aqui, ele poderia estar aqui em cima, não faz diferença, é só uma representação. Roll-up significa isso. Significa agregar informação, subir, perder detalhe, ter uma informação mais genérica. O meu roll-up pode ser feito em cima de local, mas agora saindo de cidades e indo para o nível máximo, nível todos, que significa abstrair totalmente a informação de local. Se eu abstrair totalmente a informação de local, eu perco a profundidade aqui do cubo, significa na prática que para cada trimestre eu tenho que somar os valores de vendas, que seriam aqui de todas as cidades, 605 com 395, 1560 com 440, a gente sabe que dá 3.000. Então nota que eu perdi toda a profundidade do cubo, que era justamente onde eu tinha o detalhamento de locais. A operação drill down é o contrário da roll up. Enquanto que a roll up eu perco detalhe, eu vou para um nível mais resumido, a drill down eu ganho detalhe. Então eu posso, por exemplo, fazer um drill down nesse cubo, onde o meu tempo que estava em trimestres passou a ser agora em meses. Então esses 605 aqui que eu tinha no primeiro trimestre, agora eu tenho informação por mês. Eu sei que esses 605 viraram 200 em janeiro, 255 em fevereiro, 150 em março, que é o quanto que eu vendi de PCs em Vancouver. Eu posso ter um drill down, onde tinha alguma dimensão, aqui no caso local, que tinha sido abstraída, estava no nível hierárquico todos, e eu desci do nível todos para continentes. Então eu quebro agora por exemplo, esses meus 1.500 aqui, de janeiro, eu tenho que quebrar para os continentes. Esses 1.500 são distribuídos de 500 na Europa, 200 na Oceania, 700 na Ásia, 100 na África. Os 3.000 em fevereiro eu tenho 1.000 na Europa, e note que os outros eu não consigo enxergar porque eles estão aqui embaixo, né? Eu não consigo enxergar porque tem todos esses caras aqui em cima. A mesma coisa esses dois 750, são 950 na Europa, e o resto, até completar os 750, estão espalhados entre Oceania, Ásia e África também, aqui escondidos aqui embaixo. A operação de slice, como o nome diz em inglês, a gente está fatiando o cubo, a gente vai tirar um subcubo. Então, por exemplo, eu posso fazer um slice dizendo que eu quero pegar só o primeiro trimestre do ano. O tempo, então, é o equivalente a eu tirar essa fatia desse cubo aqui, nessa altura. E aqui está a fatia correspondente. Note que eu sumi um tempo, porque todas essas informações restantes aqui são do primeiro trimestre. Eu posso ter a operação de dice. Dice significa subcubo, significa fazer uma restrição em múltiplas dimensões. Então eu posso fazer um dice, tirar o subcubo, que o local é Toronto ou Vancouver, o tempo é primeiro trimestre ou segundo, e o produto é PC ou TV. Então o que eu estou fazendo na prática é pegando então primeiro e segundo trimestres, Toronto e Vancouver, PC e TV. Então eu estou pegando só, na verdade só a partir daqui, esses caras aqui. E está aqui o meu subcubo correspondente. E finalmente a operação de cotação, que eu costumo dizer que é a operação inútil, mas é simplesmente para visualização. Estou visualizando num eixo tempo e no outro produto, uma rotação, eu trocaria os eixos, por exemplo. Uma operação que na prática não faz diferença quanto aos valores, simplesmente quanto à questão de visualização. Aí para resumir a nossa aula de Data Warehouse, os sistemas de apoio à decisão modernos eles se baseiam então em Data Warehousing, na tecnologia de Data Warehousing, que ela surge nos anos 90, mas até hoje ela permanece, com nomes mutantes ao longo da história. O Data Warehouse tem 4 principais características que vocês têm que entender muito bem: orientado ao assunto, ele é integrado, ele é variante no tempo e ele é não volátil. A modelagem ela pode ser estrela, floco de neve, constelação de fatos. Os dados são vistos na abstração de cubos. Toda a tabela fato que ela tem de principal são os fatos, que são as medidas, então, valores quantitativos que eu quero aprender, e chaves estrangeiras para as tabelas de dimensão. As dimensões sendo então pontos de vista pelos quais eu posso observar os meus fatos, as minhas medidas. Óticas diferentes que eu posso ver. E é interessante que esses pontos de vista sejam hierarquizados. De forma que eu consiga navegar na granularidade das dimensões. A principal tarefa de um Data Warehouse é o OLAP, Online Analytical Processing, processamento analítico.
E as operações que eu tenho, as operações OLAP, são roll up, drill down, slice, dice e rotação. É isso da aula de hoje. Na aula que a gente teve, uma das primeiras aulas que a gente teve à distância. Eu gostaria que vocês lessem então o material do livro Data Mining Concepts and Techniques, segunda edição do Han e da Camber, da Machine Camber, em especial o capítulo 3, Data House e OLAP Technology, an Overview. Na próxima aula a gente vai começar então a fazer exercícios e tirar dúvida dos exercícios e botar em prática nossas skills de modelagem e de execução das operações OLAP. Obrigado pela atenção de vocês.